profissional. Aí dali eu comecei, aí eu abri mão, né, da música no secular e fui viver o meu sonho, que era um sonho meu de criança. Então aí eu fui viver o meu sonho, comecei a receber, comecei a comer bem, a me alimentar bem, a viver bem, de uma forma que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. Comecei a dar uma nova etapa, né? Uma nova trajetória se deu início ali. Eu falei, opa, legal, vou viver os meus sonhos agora. Né? Fiquei morando 1 ano fora, assim, né? Em outro estado. Então, a minha vida era totalmente diferente daquele garotinho, sabe? Humilde ali, daquela... que cresceu em algumas comunidades e eu comecei a ver a possibilidade de poder ter um futuro ali no futebol. Sim. E aí, quando foi em 2004, os meus sonhos foram interrompidos pelos sonhos de Deus. Oh. E começou. Aí que começou toda a trajetória, né, com Deus. Foi quando Deus interrompeu os meus sonhos para ele dar início aos sonhos dele na minha vida. E aí eu decidi literalmente abrir mão do futebol para viver a vontade de Deus. Então, assim, não foi fácil, né? Mas eu literalmente posso falar, assim, para você que está ouvindo, para você que está vendo esse vídeo, que literalmente, se você acreditar naquilo, na palavra que foi liberada sobre a sua vida, naquilo que Deus falou para vocês, se foi Deus, se foi Ele que falou, Ele não volta atrás com a palavra que Ele liberou sobre a sua vida e Ele cumpre tudo aquilo que Ele falou. E eu literalmente hoje vivo. Hoje se passaram aí 19 anos e quando eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, 1 semana depois, Deus levantou um pastor para mim e ele falou assim, Deus vai te levar em todos os estados do Brasil e em outras nações para adorar o nome dele. Eu olhei, assim, olhei para mim. Eu não olhei para a profecia, para a palavra que estava sendo liberada. Eu olhei para mim. Eu olhei para as minhas condições. Eu falei, quem eu? Tipo, não tenho estudo, não tenho dinheiro, só tenho um tênis, uma calça e 2 blusas. Aí eu fiquei olhando para a minha realidade. Aí Deus falou para mim assim, eu não dependo da tua realidade para te levar aonde eu quero te levar e aonde eu vou te levar. Forte isso, hein? Eu só vou usar a tua realidade para transformar a sua vida. Meu Deus. E aí eu falei, eu entendia que ali era Deus dando início, sabe assim, era Deus começando a me forjar, a me preparar. Era Deus falando assim, eu vou te levar para dentro da minha aljava como uma flecha, mas você vai ficar lá escondido. E dentro da minha aljava você vai entender o que é o meu tempo. Você vai ver a minha mão entrando na aljava, tocando em você, mas não é o tempo de eu te usar, eu vou usar a outra que está do teu lado. E eu acho que foi nisso que eu comecei a entender, sabe? Porque às vezes a gente fala, porque eu tenho um talento, eu canto... Né? Às vezes as pessoas têm, eu canto mais do que fulano, por que fulano foi e eu não tô? Sim. Às vezes as pessoas, elas colocam isso, né, na prateleira, né? Acham que elas são mais do que o outro e não foi, e o outro foi porque não, é Deus. É o tempo também, tempo. tem um tempo determinado para todas as coisas. Então eu entendia, né, que ali era um tempo de tratamento. Para mim era Deus falando para mim assim, ó, você vai ser uma flecha polida nas minhas mãos, mas eu vou te guardar dentro da minha aljava e vai ter um tempo certo para eu te lançar. E aí eu fiquei escondido, 18 anos. 18 anos. Foi processo. Escondido, então... 18 dias para Deus. Né? Então, para você que é cantor, para você que é pregador, para você que tem um propósito em Deus, espere o tempo de Deus, não coloque a promessa de Deus dentro de uma estufa, porque às vezes você acelerar o processo, você não vai ter o sabor que de fato tem quando você espera, né? É verdade. Não sei se vocês automaticamente, se não fizeram a mãe de vocês, eu já vi, a minha mãe já fez, eu já fiz também. Quando você quer amadurecer uma fruta, você pega, bota no jornal, minha mãe, né, colocava lá dentro do forno. Mais rápido. Né, mas o sabor é diferente. De uma fruta que você espera amadurecer no tempo certinho, sabe? Quando você vai provar, o sabor é totalmente diferente. Então, às vezes tem pessoas que estão lá, nem foi Deus que levou, foi a amizade. Foi alguém que tem uma porta que abre para ela. E aí o dinheiro que levou não foi Deus. Então eles querem acelerar o tempo. Eu decidi entender que dentro desse tempo era Deus me preparando para viver dentro do tempo dele, sabe? Não era estar dentro de um tempo que não era o tempo de Deus. Você conseguiu alcançar? Sim.
é querer tentar acelerar o processo, viver um tempo que não é para mim aquele tempo. Era como se eu estivesse vivendo dentro de um tempo sem estar preparado para viver aquilo. E Deus, cara, eu preciso te fazer, te tratar para que você viva nesse tempo. Ou pegar um atalho, porque quando você pega um atalho, você não está preparado para viver aquele Para momento. viver aquilo. Então, eu precisava entender. Eu tive várias propostas, vários amigos, várias pessoas, e eu falava, caramba, essa é a oportunidade de Deus. E aí o meu coração nunca ficava em paz. E aí eu rejeitava aquilo. Eu falava, cara, não é possível, todo mundo aceita, por que eu não vou aceitar? Mas era Deus tirando aquilo do meu coração e me fazendo entender que não era daquele jeito que Deus ia fazer, era do jeito dele, no tempo dele. Então, eu decidi entender e ficar dentro da aljava de Deus ali guardadinho, esperando só o momento de Deus me usar.